amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Nutri Bruna, a famosa Nutri Bruna que eu conto sempre pra vocês, né? Que eu sempre falo dela pra vocês. A gente tá aqui no Instituto Ling, um lugar maravilhoso, pra poder fazer um bate-papo com vocês sobre a minha dieta, sobre dúvidas que vocês têm frequentemente. Então, aqui está a Bruna. Boa tarde, pessoal. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a minha dieta, né? A low carb, que todo mundo pergunta, a famosa dieta dos famosos. Então a Bruna vai falar um pouquinho pra vocês, contar um pouquinho da história da dieta, como funciona. Bom, essa dieta é muito usada para tratar a obesidade, então ela é segura para começo de história. Ela está numa das prescrições da diretriz brasileira de obesidade, que é a BESO. Dos padrões da dieta, o que a gente faz? A gente reduz a quantidade de carboidrato, aumenta a quantidade de proteína e reduz a prescrição calórica do dia. Então, por exemplo, as dietas variam de 800 a 1000 calorias diárias e tem a quantidade de 20 a 40 gramas de carboidrato. Mas é importante deixar claro que essa proteína que a gente vai aumentar não é livre. Tá, e a questão de 800 calorias, ai meu Deus, eu não vou morrer comendo 800 calorias por dia, que todo mundo, ai, é muito pouco. O ser humano precisa de quantas calorias para sobreviver? Na verdade, quando a gente não ingere a quantidade necessária de calorias, por exemplo, a recomendação geralmente nos rótulos nutricionais tem para uma dieta de 2.500 calorias. Não é que tem que comer aquilo. Se a gente não vai comer a quantidade necessária do dia, que é pelo metabolismo basal de cada um que varia, o que acontece é que a gente vai retirar da nossa reserva energética, que é a camada de gordura e não do músculo. Então a gente reduz a quantidade de gordura do corpo. Então é possível sobreviver com uma dieta de 800 calorias tranquilamente. Mulheres têm um metabolismo que variam de 1000 calorias a 1500, geralmente a faixa geral. E os homens de 1500 a 2500. Então pensa, se tiver uma dieta de 800 calorias, tu tá consumindo só 200 calorias a menos do que tu precisaria para sobreviver. Com isso tem um emagrecimento. E eu sou prova viva disso, né? Eu tô 1 ano e meio nessa dieta de low carb e tô super bem, super forte, saudável. E é isso que importa, né? A gente se sentir bem consigo mesmo. E conseguir um resultado a longo prazo, né? Que é importante para manutenção depois, inclusive. Com certeza. Agora falando um pouco da bebida alcoólica, né, Bruna? Que eu recebo muitas perguntas. Mari, tu não bebe, Mari, tu não pode, Mari, tu vai morrer se tomar uma champanhe. O que acontece? A gente pode, a gente não pode? O que a bebida faz com a gente? Na verdade, a bebida alcoólica é uma caloria vazia, sem nenhum valor nutricional que vai agregar ao corpo. Então, sim, prejudica a dieta. Por quê? Porque enquanto o carboidrato e a proteína tem 4 calorias a cada grama, o álcool a cada grama tem 9 calorias. Não, pode continuar falando. Tem 7. Pode continuar falando. O álcool tem 7 calorias a cada grama. Com isso, é mais calórico do que as outras bebidas, se for um refrigerante zero ou se for uma água, que às vezes são as táticas que se usam para conseguir manter essa vida social sem a bebida alcoólica e não vai ter tanto prejuízo na dieta. Outra coisa é que um copo de cerveja, uma taça de 200 ml, equivale a um pão francês. Então, na verdade, por mais que tu esteja fazendo às vezes uma dieta low carb e tu for beber alguma coisa, tu tá saindo da dieta e tu tá tendo prejuízos igualmente do que se tu estivesse comendo aquele carboidrato. Eu já ouvi falar que é pior tu tomar uma taça de champanhe do que comer um doce, porque ou tomar um copo de cerveja, porque o valor de açúcar é tão grande quanto do doce. Isso é verdade? Claro, é verdade. Primeiro porque tem o álcool. Então, por exemplo, a gente sempre vê que a cerveja tem, sei lá, 3% de álcool. Então, dali, óbvio que não vão ser aqueles 200 ml da cerveja que vão ter 200 gramas da cerveja, mas ao mesmo tempo eles precisam, toda a bebida alcoólica quase tem carboidrato, algumas tem mais, outras tem menos. A única bebida alcoólica que tem menor teor de carboidrato é a vodka. E então, por isso, quando está fazendo dieta, a gente não indica bebida alcoólica nenhuma, porque primeiro a cerveja, que tem mais carboidrato, tu vai precisar beber maior quantidade para ficar alegre, para sentir o valor do álcool. E aí tu tá bebendo junto com o carboidrato, a levedura e as calorias do álcool. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente tá fazendo uma dieta tão certinho e aí as pessoas tomam uma taça de champanhe ou tomam um copo de cerveja e
acaba colocando tudo por água abaixo, né? Porque a gente volta a ter os mesmos comportamentos, né? E essa coisa da desintoxicação de 3 dias, que eu sempre foco muito nisso e acho que é o início, assim, pra quem tá com muita dificuldade de emagrecer ou não sabe por onde começar, são os 3 dias, né, Bruna? Que eu amo os 3 dias, me ajudaram muito, muito, muito. Os teus famosos 3 dias. Por que tu fala tanto e tu sentiu tanto resultado nesses 3 dias fazendo certinho? Porque 3 dias é o tempo que o corpo demora para entender que a gente não está mais comendo grande quantidade de carboidrato, está escolhendo a qualidade desses carboidratos que a gente mantém na dieta. Então são 3 dias para entrar em cetose, que é o objetivo da dieta cetogênica. E o que é cetose? Cetose é um processo de quebra daquela gordura que tu vai conseguir utilizar de forma energética, sem utilizar o músculo, tu vai utilizar só a gordura. Então a gente vai quebrar isso, transformar em glicogênio para dar uma reserva energética utilizando o próprio corpo. Nossa, cetose assim, ó, pra mim cetose igual a foco. Por que tu diz isso? Porque depois desses 3 dias o cérebro é como se criasse um mecanismo de defesa que ele cria uma saciedade maior. Então tu vai conseguir dizer mais não para os outros alimentos, tu vai conseguir ficar muito mais focado, ou tu vai olhar aquele doce que tu sempre amou e não conseguia seguir as dietas por causa daquele doce, agora tu vai olhar e vai dizer eu não preciso mais. Demais, demais. Gente, 3 dias, tá? Vale super a pena. IMC ideal, Bruna, assim, as pessoas falam muito de IMC e o IMC tá cada vez menor. Parece que a gente tendo que emagrecer mais às vezes, né, pra chegar no IMC. O meu IMC ideal é 60, o peso seria 65, né, que a gente tava discutindo sobre isso. E como é que a gente faz esse cálculo pro pessoal lá de casa? Bom, o IMC é para começo é o índice de massa corporal, que é um padrão mundial. Para fazer esse cálculo, a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso é bem simples se vocês quiserem fazer em casa. No caso, é a primeira avaliação, é o primeiro critério de avaliação que a gente utiliza. Na primeira consulta, a gente já conversa sobre a dieta e tudo mais e combina um peso ideal, como se fosse se a pessoa tivesse esse padrão mundial de tamanho. Mas tem muita gente que diz, minha estrutura óssea é muito grande, eu nunca vou chegar nesse peso. Ou então, eu sou pequenininha e eu tenho que ter um IMC menor que o ideal. Aí, então tá, na segunda consulta a gente faz uma avaliação chamada bioimpedância, que é bem simples, é num aparelho que é bem rápido, até dura uns 5 minutos. E aí já aparece toda a tua avaliação corporal, que é a quantidade de massa magra que tu tem no corpo, que é o músculo, quantidade de massa gorda, que é gordura, e o peso da tua estrutura óssea. Então, sim, não vai ter como enganar, a gente vai conseguir discutir qual vai ser a meta ideal que tu tem que atingir. Não vai ter como fazer a brincadeira depois, minha estrutura óssea é grande, não vou conseguir chegar nesse peso. Isso aí a gente fala, né, porque a gente não tá muito a fim de emagrecer. Quando a pessoa fala isso, eu quero, né, minha estrutura óssea é muito grande, eu não nasci pra ser magrinha. Mentira, gente, tudo mentira, eu falava isso. Ou nos casos que realmente a estrutura óssea for grande, a gente vai usar então o IMC como critério maior e vai utilizar outros critérios para avaliação, que é o percentual de gordura e que é a circunferência abdominal. Agora eu vou entrar num assunto polêmico, pra mim pelo menos, porque eu tenho muita dificuldade de tomar água. Assim, todo mundo insiste que tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E essa importância ajuda a emagrecer? O que ajuda a água, meu Deus, a fazer? Pra mim é apenas fazer um pouquinho mais de xixi. Sou muito leiga, né? Mas pelo menos pra desinchar, sabe? Pra eliminar líquidos que a gente tem. Pra que a água, Bruna? Na verdade, a água tem muitas funções no corpo, né? Até os 25 anos a gente chega a ter até 70% da composição corporal que é a água. Então tem que utilizar esse filtro. E tem que repor ela para ela poder sair. Inclusive quando a gente faz atividade física, tem suor, enfim. Mas os lados importantes também da água, as funções importantes, é porque ela vai transportar oxigênio e os nutrientes para as células. Então, principalmente quando tu está numa dieta, e ainda mais na dieta cetogênica, que tem essa restrição calórica, se tu não tomar bastante água, tu não vai conseguir ter esse aproveitamento 100% dos nutrientes. E aí tu não vai ter tanto valor nutritivo depois na tua composição corporal, tu não vai estar tão nutrido. Começa por aí. Segundo lugar, sim, ajuda a emagrecer, porque a água ajuda
ao fator termogênico do corpo. Você vai ter que filtrar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é porque vai ter que manter a temperatura corporal com a temperatura externa. Então, essa água que vai fazer esse processo de temperatura do corpo. E também porque vai melhorar a tua imunidade, te deixando mais nutrido, tu vai ficar com uma imunidade muito melhor para encarar qualquer dieta sem problema nenhum, sem gripe ou sem recaída. Eu acho bem engraçado isso, porque a gente fez a bioimpedância faz umas 2 semanas, né? E aí a Bruna viu que eu tenho 33 quilos de água no meu corpo, né? Sim. Eu disse, o quê? Não pode. Então, tipo, meu corpo é praticamente metade água. É isso aí. Meu Deus do céu, eu fiquei apavorada. E assim, ó, eu tenho muita dificuldade pra tomar água, sabe disso? Mas eu levo sempre uma garrafinha pra aula, eu tento, me forço, porque vocês falam muito disso. As Nutri sempre insistem bastante no assunto. Então, se elas insistem, é pra gente tomar, né? Isso. E agora eu quero entrar num assunto, assim, também, que pra mim é complicado. Eu sou totalmente, sim, o carboidrato é do mal. Mas a Bruna tá lá me contando que ele não é do mal, gente. Eu descobri agora isso. Como é que é isso, Bruna? Na verdade, existem vários tipos de carboidratos. Existem os do bem e os do mal. É mais fácil explicar assim. Essa dieta que a Mari faz tem quantidade de carboidratos, mas tem carboidratos que são das frutas, dos vegetais, do bem. Carboidratos do bem, esses. E que às vezes a gente não dá valor, ou muita gente fala, essa dieta não tem carboidrato. Mentira, tem. Na verdade, o que a gente evita são os carboidratos industrializados. Que aí sim vem do pão, tudo bem que seja um pão integral, mas aí também nesse momento de redução calórica não é o que a gente vai dar prioridade, porque o carboidrato da fruta vai ser digerido muito mais fácil e vai dar menos prejuízos para o corpo do que o carboidrato do pão. E o que acontece? Quando a gente retira esses carboidratos industrializados, ajuda muito mais a tu sentir menos vontade de comer carboidrato e assim tu ter maior sucesso na dieta a longo prazo para maior redução do peso. Bom, então eu já tô respondendo uma pergunta de uma leitora, né? Que o carboidrato não é do mal. Então, dependendo do doce, tem o do bem e tem o do mal. Aí a gente entra com um equilíbrio que vai ser entre a quantidade de carboidratos, a qualidade dos carboidratos e a frequência que tu vai consumir. Exatamente. E agora, para fechar com chave de ouro, a Bruna vai contar um pouquinho pra vocês o que é bom evitar, né? Primeiro passo, assim, o que a gente pode começar evitando pra conseguir entrar num plano alimentar? Bom, como a gente falou antes, bebida alcoólica, questão calórica e questão também dos carboidratos que a maioria das bebidas alcoólicas tem, além de muito açúcar. Segundo lugar, é uma coisa que antes eu nem tinha comentado com a Mari, mas é que me lembrou que aparece muito em consulta, refrigerante zero. O pessoal acha que refrigerante zero pode tomar tranquilo, porque não tem caloria, tá? Não tem lá bebida de baixo valor calórico. Mas na verdade, o refrigerante zero tem muito sódio. E o que acontece? Às vezes tu tá super dedicado na dieta, tu vai e se pesa, deu pouquíssima diferença na balança. Por quê? Porque tu tá tomando muito refrigerante, tem alto valor de sódio, e esse sódio vai reter mais líquido no corpo. Então, na verdade, tu tá emagrecendo. Tá? É apenas com esse sódio aumentando a retenção hídrica. Então, acho que é a segunda coisa que é muito importante evitar. Terceiro lugar, os açúcares industrializados. Cortar total, já tem o açúcar na fruta, não tem necessidade. E ainda por último, os alimentos industrializados, porque quanto mais industrializado o alimento for, menor valor nutritivo vai ter. Nossa, fiquei apavorada com essa do refrigerante zero. Não que eu não soubesse, né? Mas é uma coisa que eu não tirei da minha vida. Assim, eu já tirei tudo que eu podia, que vocês podem imaginar, mas o refri zero eu não tirei. Eu tô numa festa, eu tomo uma Guaraná zero, eu tomo uma Coca zero, tranquilo. Claro, mas eu não tomo 2 litros, né? Equilíbrio, é o que a gente tava falando bastante. Bom, gente, eu acho que deu, né, pra dar uma geral, assim, nas dúvidas de vocês. A Bruna agora, nossa parceira aqui, ela vai estar nos vídeos. Então, vai ser bem legal, a gente tá tendo várias ideias, até receitas, né? Na cozinha com a Mari. Surgiu o nome agora ali, a gente tomando um café. Então, acho que vai ser muito legal, sério, muito legal mesmo. E qualquer dúvidas que vocês tiverem,
Eu vou deixar aqui embaixo, a Bruna tem uma página aqui no Face, pode aqui no box de informações, eu vou deixar, né, a página dela. E vocês podem fazer perguntas aqui embaixo também, não tem problema nenhum, ela vai responder. E Bruna, muito obrigada, tá, pela tua presença. É muito bom fazer um trabalho com pessoas que a gente confia. E melhor ainda a gente vê o resultado dos pacientes. É verdade. Então, um super beijo pra vocês e até o próximo.